Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, ótima terça a todo mundo. Estamos no ar com mais um episódio do Talk Distrito Digital nessa terça-feira, para conversar sobre algo que eu nem sei se a gente imaginou ter essa pauta aqui no programa, mas a gente vai falar de internacionalização de negócios, e é um assunto que, por mais que talvez não esteja tão próximo de você no dia a dia, de nós todos, é uma coisa que a gente viu muito durante a pandemia, crescer a vontade das empresas em fazer isso. E no nosso meio digital, como a gente aborda isso aqui no nosso talk, a gente acha que tem bastante convergência, tem bastante a ver com todas as marcas que nos seguem, com os gestores que também estão aqui sempre acompanhando o nosso conteúdo, tentando buscar o melhor, aperfeiçoar o melhor no seu dia a dia. Prof, a gente tem uma visita aqui hoje muito importante para falar a respeito disso. Na verdade, duas, de um parceiro nosso que é o Sebrae, e acho que eu já vou dar até boa tarde para eles, né? Ana Rosenbrock, que é gestora de projetos, está aqui no estúdio conosco, e o gerente de internacionalização do Sebrae SC, Felipe Galotti. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Obrigada a você. Tudo bem, Ana? Tudo certo, mais uma vez aqui. Mais uma vez, agora bem acompanhada. Muito bem acompanhada. Para falar de um assunto bem bacana. Prof, tudo bem, Juarez? Como é que tá ali? Tá aí, tá aqui, como tá aí? E aí, tá aqui? Aqui tá frio, ali tá chovendo? Não, Não, aqui o tempo só frio. Também tá ensoladinho assim, tá gostoso, né? Dentro do possível tá gostoso. Dentro do possível. Dentro de casa tá bom, né? Fora a gente já não garante muito, isso, não, dentro né? de casa. Dentro de casa, cheio das cobertas, tá tudo de bom. Verdade. Falar em Boa tarde pra vocês quentinho, aí, boa tarde, Ana, boa tarde, Felipe, desculpa. Boa tarde. Falar em quentinho, a gente quer agradecer aqui, ó, o mimo da galera da Doce Amargo aqui, que trouxe um chocolate quente, nossas canecas My Mimos, então daqui a pouco a gente faz os reclames aqui, fala de todos os nossos parceiros, mas antes a gente vai começar falando sobre o assunto, sobre internacionalizar o nosso negócio. Eu sei que o Sebrae ele tem um projeto, um programa chamado Go to Market, que vem de alguns anos já, e eu acho que foi nessa vinda do projeto que veio o Felipe também assumir uma cadeira que não existia antes dentro, né, Felipe? É isso mesmo. Em 2019, a atual diretoria trouxe essa temática, a internacionalização, como uma pauta e uma bandeira de importância do Sebrae. Eu venho do mercado, atuei na área internacional por muito tempo e aí fui chamado até no início para escrever um projeto para que o Sebrae pudesse atuar mais nesse tema. O projeto acabou fazendo sentido e aí veio então o convite para que eu assumisse essa gerência, né, que não existia, e com isso a gente trouxe dentro dessa oportunidade o desenvolvimento de um programa que não era inicialmente o Go-to-Market, ele até não tinha sido batizado, e a gente ia lançar ele no dia 25 de março de 2020, 3 dias antes da pandemia ser anunciada, depois da pandemia ser anunciada, e foi uma reviravolta, né? A gente teve que fazer um dever de casa, falamos tanto para o empresário de se reinventar, não poderia ser diferente, o Sebrae teve que se reinventar. E dentro de uma estrutura fazendo cancelamentos, literalmente, de todo um desenho que a gente tinha feito de rodar o Estado falando sobre esse tema, ficou compreendido para mim que sem gastar 1 litro de combustível, sem pegar uma estrada de BR, eu tinha falado com as nossas 9 regionais na época e tinha conseguido fazer toda a entrega, ou seja, o cancelamento do que estava sendo criado. E foi engraçado que no final do dia eu recebi um WhatsApp de um colega que conhece um dos nossos diretores e ele falou, poxa, bacana que você está no Sebrae à frente do tema internacionalização, tem alguns projetos que eu queria apresentar, quando é que a gente pode falar? E eu disse, agora, só que ele mora em Boston. E aí foi mais engraçado ainda, porque eu, depois de rodar o estado todo de dentro do escritório e dar um pulo em Boston sem pegar o avião, eu entendi que a metodologia EAD era a nossa melhor forma de entrega. Tanto é que a reunião com ele durou 1 minuto. Abri a câmera e falei, preciso desligar porque a cabeça está fervilhando. E aí comecei a escrever um projeto que seria conteúdo sobre internacionalização de forma 100% EAD, que era a premissa, né, que existia. Eu faço parte de um grupo de conselhos de uma empresa
nos Estados Unidos, que tem pessoas de várias localidades do mundo, e é engraçado que o nosso conselheiro italiano disse que acreditava em 1 ano. O americano falava em 6 meses. Eu disse, cara, se Estados Unidos pensa em 6 meses de pandemia, a Itália está pensando em 1 ano, o Brasil, acho que a gente passa de 2 anos, né? Então não adianta eu achar que vai ser paliativo. Eu tenho que desenhar isso de uma forma estruturada para seguir. E assim foi criado, e no dia do lançamento, quando a gente ia colocar isso na mídia, o Sebrae vinha de um momento de muita live, muito webinar, falando sobre Covid, e eu provoquei a diretoria e disse, poxa, deixa eu fazer um webinar e deixa eu falar de um programa de internacionalização. Pô, mas nesse momento, nesse cenário, o nosso foco está em outro lugar, e eu ainda brinquei, poxa, não dá para a gente ficar o resto da vida falando de Covid. A economia tem que continuar, as empresas têm que faturar, vamos botar a cara na rua. E, por uma coincidência, o nosso webinar de lançamento do programa de 2020 foi o primeiro webinar do Sebrae de Santa Catarina, até do sistema Sebrae, olhando para mercado, para negócio. Estava tudo muito por trás da pandemia. E na hora que estava abrindo a câmera, tá, e aí? Qual é o nome do projeto? E eu venho do mercado, né? Eu tenho essa premissa muito forte, eu disse, é go-to-market. Até fui crucificado em algum momento quando postamos as imagens, teve algumas pessoas, poxa, mas é um programa no Brasil, go-to-market. E eu brincava no meu comentário e dizia, pois é, mas lá fora tem que entender que a gente está preparado. Vá ao mercado, o comprador internacional nem sempre vai entender. Então é literalmente trazer essa premissa, colocamos o programa no ar em 2020, tivemos aproximadamente 100 empresários inscritos, em 2021 a gente replicou com algumas melhorias, fomos a 140, e esse ano, terceiro ano do programa, a gente chegou em 160 empresas dentro de um pacote que é o completo, que é o premium, mas no free, que são esses road shows, e aí agora, óbvio, com o término da pandemia, a gente pôde voltar a rodar o estado, a gente já ultrapassou aí os 3.000 empresários que nos acompanham via o YouTube do Sebrae, dentro de um road show que a gente desenhou. Então, basicamente, assim, né, é o início da onde surgiu, como surgiu, e a gente vem tendo bons resultados, né? Isso é importante ressaltar. Assim, são 400 empresas que passaram ao longo desses 3 anos, todas com bom resultado, aumento de produtividade, de competitividade, né? Então é muito bacana ver a evolução, e até a gente estava conversando hoje de manhã, eu e a Ana, é muito bacana receber o feedback dos empresários. Estou exportando pela primeira vez, recebi um investimento internacional, ganhei novos mercados, porque a gente fala de competitividade, né? A internacionalização é uma palavra chata e complicada, ela é extensa, né? Grande, até ruim de falar às vezes. Então eu falo muito de negócios internacionais, mas eu falo de competitividade. Acho que isso é o mais importante de deixar claro, né? Quando a gente fala do tema, que é a competitividade é a palavra por trás do que a gente está entregando. Bacana. É interessante comentar isso, né, Juarez, e obrigada ao pessoal que está entrando via live, porque o pessoal está comentando, inclusive, a respeito do tema, mas uma coisa que eu queria, antes de passar para o Juarez a bola, que eu queria deixar aqui frisado é o que você falou, Felipe, mostra que o go-to-market, que eu acho que seria, assim, o carro-chefe hoje da tua cadeira dentro do Sebrae, né, você veio para isso, ele se tornou nativo digital, então, né? Por conta forçosamente pela questão da pandemia, ele é um nativo digital, e a gente fala desse assunto aqui, né? E é interessante que, assim, a gente acabou entendendo que o digital veio para ficar, né? E o digital consegue nos dar a oportunidade de falar com o maior número de pessoas. Imaginem que em 2019, quando eu comecei a desenhar o projeto, eu ia rodar 16 cidades pelo estado de Santa Catarina, 5 vezes cada cidade. Então, viria a Rio do Sul uma vez, no meio do ano outra, depois outra, para sensibilizar. Existe um processo, eu venho brincando muito que eu virei o pastor da internacionalização, porque por onde eu estou propagando essa temática. Se eu for fazer uma conta bem básica e entender que eu ia fazer 70 e poucas viagens durante um ano, é quase impossível. O EAD fez com que eu otimizasse isso. No primeiro ano nós tivemos 30 encontros, no segundo ano a gente foi a uns 45. Esse ano eu estou entregando 76 conteúdos, só que 19 são presenciais, que são os nossos 16 road shows
Eu iniciei em Florianópolis, a semana passada fizemos novamente outra edição de Florianópolis, de dentro da CAT, que é um parceiro nosso, e vamos encerrar em dezembro de Florianópolis. Mas no meio desses início, meio e fim, eu tenho 16 encontros. Como que eu consigo fazer 16 e entregar 76? É o online, é o virtual, que toda quarta-feira e toda segunda-feira a gente conecta com empresários ao redor do estado para falar sobre o tema. E o EAD também nos mostrou que as barreiras foram totalmente quebradas. No primeiro ciclo eu tive um empresário canadense, das Ilhas Canárias, e um empresário do México participando. No ano passado a gente teve um empresário de Portugal. Esse ano eu tenho um número muito expressivo de empresários de fora do estado de Santa Catarina, que vieram acompanhando nesses anos e, poxa, Santa Catarina está fazendo algo diferente. Imagina um empresário de São Paulo, do Rio, Paraná, ter que pegar um avião, vir a Florianópolis ou uma cidade do estado para participar de um conteúdo. Eu transmito, eles da cidade deles conseguem nos acompanhar. Então realmente é isso, assim, a pandemia tem o seu lado ruim, óbvio, isso é indiscutível, mas ela nos ensinou muita coisa, né? E muito mais assim, economicidade, otimização de recurso, de tempo, né? Você poder falar com o estado todo de uma cidade específica, não é porque eu estava em Florianópolis semana passada que alguém lá no extremo oeste não pôde nos acompanhar. Mas em algum momento eu contemplo essas cidades porque o presencial, no meu caso, que sempre fui uma pessoa da área comercial, não consigo abrir mão disso, né? O contato, a conversa, acho que isso é extremamente importante. E aí, prof? Eu tô aqui pensando num monte de coisa, gente que estava entrando na live, como tu falou ali, eu vi que tem gente de vários mercados aí, e justamente eu já quero direcionar para até algumas perguntas que me vieram, gente que até a gente criou, né? Criou não, a gente levantou algumas ideias aqui, mas também tinha gente já perguntando no inbox aí, WhatsApp, enfim, sobre essa questão se o Felipe aí, né? Isso, enfim, como é que eu faço para globalizar a minha empresa, né? Por onde é que eu começo? E uma pergunta, né? Além de saber o começo, é para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, porque eu vi que tem, né, setor moveleiro, têxtil, metal mecânico, acho também, né? Sim. Moveleiro, metal mecânico, têxtil, alimentos. Isso. Como é que a gente poderia, para quem está chegando aí, depois quem vai assistir também isso no nosso gravado aí de quinta-feira, né, lá pelo YouTube, como é que a pessoa pode estar se preparando e ela saber se é para ela, né? Que orientação tu começa a dar aí em cima disso? Assim, qualquer setor pode e precisa. A internacionalização, tem um palestrante nosso que fez essa fala e eu venho roubando dele essa fala. Internacionalização não é mais uma opção, ela é uma obrigação. Qualquer empresa de qualquer porte, ela pode se internacionalizar, né? Ela deve se internacionalizar. E aí, quando eu falo de competitividade, eu deixo isso muito claro, porque se a minha empresa não vai exportar nada ou importar nada, então quer dizer que eu não preciso pensar global. Mas se eu pensar global e me diferenciar do meu concorrente, eu ganhei um mercado. Seja no mercado nacional, você está aumentando o seu mercado. E aí, assim, uma das grandes defesas que eu faço sempre se você tem uma dúvida se é necessário ou não, pensa que o seu concorrente pode ser internacional. Né? O Brasil é um país imenso, extenso, com bilhões em número de população. Qualquer empresa no mundo olha para a gente como um mercado super atrativo. E as empresas ao redor do mundo, quando vêm aqui, elas têm uma vantagem, que é a moeda cambial, né? A moeda estrangeira. Se hoje uma empresa que está se iniciando no mercado quiser se posicionar, ela vai ter um investimento de marketing, de estratégia que ela tem que fazer em moeda real, em moeda local. O concorrente internacional, se ele for de uma moeda forte como o dólar, se ele tiver que investir 100 mil reais aqui, para ele é 20 mil dólares, 25 mil dólares. Então o investimento dele é muito mais fácil, né, menor, do que o de uma empresa nacional. Então, se não for para você ganhar novos mercados numa questão internacional, mas que seja para você se proteger no seu mercado atual.
Essa, para mim, é uma das premissas mais importantes de trazer à tona, que é literalmente você se posicionar, porque se o meu concorrente entrar no mercado que eu atuo, o meu padrão é nível internacional, a minha qualidade segue os padrões internacionais. Por que que o meu consumidor vai olhar para aquele produto e não para o meu? Se eu estou dentro de uma mesma cadeia na questão qualidade. Lógico, também falo muito, nós temos um grande problema que é a famosa síndrome do vira-lata, né? O que é de casa não é tão valioso como o que vem de fora. Por quê? Porque nem sempre as nossas coisas no mercado nacional têm esse mesmo padrão. E aí existe uma premissa que é, dentro até do que a gente conversou, que é o posicionamento, que é a estratégia de marketing. Né? Você vai olhar para o mercado do vestuário, por que tem roupas que são consumidas muito mais do que roupas nacionais? Sendo que às vezes a qualidade nossa é muito parecida ou às vezes até maior. Existem marcas internacionais que mandam o seu produto para o Brasil, para Santa Catarina, para o nosso estado, para inserir uma etiqueta, para fazer uma finalização de um ponto, porque o nosso trabalho aqui é diferenciado e reconhecido internacionalmente. Então o produto sai do exterior, vem ao Brasil, ele tem um toque nosso e devolve para o mercado internacional para que a gente compre em dólar. A mesma empresa que faz aquilo ali para uma grande marca pode fazer para a marca própria dela. Só que ela precisa cacarejar, né, botar no mercado que ela tem esse padrão, que ela tem esse nível de qualidade. Mas você indica, Felipe, as empresas, então, elas se moldarem em descobrir quais são os padrões internacionais, buscar essas siglas, buscar esses selos, mas não necessariamente internacionalizar, não necessariamente exportar, mas ter o padrão. Não necessariamente exportar. Internacionalizar, se você trouxer vestuário, né, o setor têxtil, se você fizer um ABVTEX, você está dentro de um padrão internacional. Você o que seria o ABVTEX? É uma certificação. Okay. Né? Quando você tem essa certificação, para exportar você precisa dessa certificação. Quando você traz isso para dentro do seu negócio, você já está se posicionando como uma empresa que pensa global, pensa internacional. Porque você está seguindo os padrões. Isso abre portas para eu importar também. Sim. De alguma maneira, né? De alguma maneira, nós, como o estado de Santa Catarina, ele é um estado extremamente importador. Né? Veja que em 2021, tem um dado, eu tive acesso a umas semanas atrás, a Fiesc compartilhou, Santa Catarina é o terceiro estado que mais contribuiu com o Ministério da Economia na parte de impostos e tributos. Se você fizer um corte nesse valor, muito vem da importação. Nós somos um estado importador. Então, mais uma premissa pela qual a gente tem que ser um estado internacional globalizado. Como que eu prometo para um fabricante de um alimento botar ele no mercado internacional, onde é uma nova jornada, é um novo trabalho, é um novo processo de inserção dele no mercado, ou seja, investimento, né? Não é grátis que você entra num novo mercado, se o custo dele não é competitivo. E aí, novamente, a palavra competitividade. Como que eu faço com que ele ganhe novos mercados se a hora que ele vai para a gôndola o preço dele não é competitivo? Como que eu acerto a competitividade se é dependente de matéria-prima, se é dependente de uma importação? Eu tenho que acertar a compra para depois saber vender. Claro. Né? Então, é muito importante que a gente entenda, e por isso que a gente hoje tem uma gerência de internacionalização e não uma gerência de exportação. Porque a gente precisa conscientizar o empresário que se ele é um produto tradicional, ele precisa estar competitivo. E se você traz isso para a linha do serviço, da tecnologia, que Santa Catarina vem cada vez mais sendo reconhecido, né, pelo ecossistema, não quer dizer que você tem uma plataforma, que você vende um serviço que vai custar R$100 no Brasil, a assinatura. Quando você for colocar isso no mercado internacional, você vai fazer simplesmente uma análise de custo e dividir pela moeda. Às vezes, isso já vem acontecendo quando você faz a precificação em moeda estrangeira de uma plataforma de R$100 por mês, né, uma recorrência, e aí faz todas as contas, vê todos os custos, e aí ele chega lá em $17 por mês. Poxa, até aí tudo bem, mas o similar no país que eu estou entrando cobra quanto? Às vezes cobra 30, às vezes cobra 40.
Você não necessariamente precisa chegar nos 40 e equiparar, até porque você está entrando novo no mercado. Mas você pode ficar um pouco abaixo, ser muito competitivo e ganhar a recorrência, e ganhar o mercado. Então, é assim, tentando até não fugir da pergunta, é para todos, todas as empresas deveriam olhar dessa maneira. Empresas de tecnologia, indiscutivelmente, me perguntaram esses dias, minha empresa agora está começando a ter uma oportunidade de entrar no mercado internacional. Quando que eu deveria olhar para a internacionalização da minha startup? A minha resposta foi, quando você abriu o seu CNPJ? Em 2013. Então, lá atrás, você já deveria estar olhando para isso. Ontem, né? Né? Não é agora porque abateu na porta. Nós temos um problema no Brasil que nós somos comprados, sendo que você deveria vender o seu negócio. Né? Você deveria vender o seu produto. E a gente, infelizmente, no mercado internacional, normalmente a gente espera ser comprado. Espera alguém bater na porta e dizer, eu gostei do teu produto, posso trazer para o meu país? É porque a gente não... É santo de casa, né? A gente não confia no nosso produto. É a síndrome do vira-lata que eu falo. É, que você comentou, a casa de ferreiro. A gente dá muito mais valor, que é uma cultura muito diferente de países europeus, por exemplo, que preferem comprar do mercado nacional, porque já se tem uma cultura muito diferente da nossa. Mas a passos lentos a gente está construindo algo um pouco diferente, eu acredito, né? Com certeza. Tem uma evolução muito, muito bacana nos últimos anos. Não é de 2019 para cá, eu não vou fazer essa referência, né, tentando aqui colocar como se o projeto, ou o programa, ou o Sebrae ter olhado diferente para o tema, mas esse ecossistema no estado de Santa Catarina da internacionalização, ele já vem há muito tempo sendo falado, tanto é que nós somos um dos poucos estados que temos uma SAI, uma Secretaria de Articulações Internacionais, que é uma secretaria executiva vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que o secretário hoje é o Fernando Halpe. Né? Então, assim, não são todos os estados que têm isso. Isso é realmente uma maneira do estado olhar para isso. É uma demanda, forma. Né, Exatamente. Felipe? É uma demanda. Prof, você quer comentar alguma coisa? Temos interações ali com o pessoal que está na live? Estão fazendo perguntas, querendo consultoria. Vou aí. É isso que eu ia falar. Se prepara aí, Felipe, para uma consultoria express aí para mostrar para o que veio. Vamos lá. Olha só. Olá, pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó, Jader, Sidão, Roberto, pessoal Sidão da Aham. Lipel. O Sidão é de Rio do Sul. Meu amigo. Jura? Na região, bacana. Aí. Sidão é muito talentoso. Ó, a Drica, Marilene. A Drica fez várias perguntas ali, né? O Vinícius, aqui, ó, isso, vamos lá para a Adriana lá. Ó, vamos lá. Bem diretaço, assim, ó. Estofados autorais e cobogós, qual é a possibilidade? Já vamos. Posso ir perguntando todas elas para a gente daí fazer uma peneira? Acho que sim, né, Juarez? Tá. Então, ó, estofados autorais e cobogós, qual é a possibilidade? Quais os trâmites para ingressar nesse mercado? Como funciona o mercado moveleiro em termos de valores? Depois a gente pode questionar ela porque ela está online ali, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Enfim, resumindo, o setor dela é moveleiro, ela trabalha com estofados autorais e cobogós. Tem gente que talvez não sabe o que é um cobogó. Depois dá uma olhadinha no perfil dela, acho que ela postou ali embaixo. Mas vamos lá. Quais os trâmites aí? Vou começar... A primeira pergunta, desculpa, Felipe. A primeira pergunta foi estofados autorais. Estofado é móvel, né? É móvel. Assim, mais importante, e dentro do programa, quando o empresário se inscreve, ele sempre recebe uma mentoria comigo e com a minha equipe. A ideia da mentoria é um pouco responder essas perguntas. E eu sempre começo falando sobre inteligência de mercado. Né? E que bom que a Ana está aqui com a gente, porque aí quando se falar de Sebrae, né, da nossa prateleira de serviços, ela conhece muito mais do que eu e ela vai poder me ajudar. Mas assim, o mais importante é a inteligência de mercado. E o que eu quero dizer com isso? Nosso observatório hoje, ele tem inteligência suficiente para literalmente, através de uma NCM de estofados, por exemplo,
eles conseguem nos apresentar nos últimos 10 anos os principais compradores deste produto a nível mundial. Ou, se ela estiver talvez buscando a matéria-prima, os principais fornecedores, né? Então, assim, sempre a regra básica é: vamos entender qual é o seu mercado, por que eu vou direcionar para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para qualquer região que seja, de olho fechado, né? A gente fala tanto em decisões baseadas em dados, no mercado internacional ou no nacional não é diferente. Então, o mais importante, e sendo bem direto para ela, sim, é possível, dá para a gente internacionalizar, não tem a menor dúvida disso, mas o mais direcionado, assim, temos que identificar o mercado dela. Porque se a pesquisa que a gente for apresentar para ela demonstrar a Europa, existem as certificações ou as exigências que o mercado europeu vai pedir. Aí a gente entra numa outra etapa, que são as consultorias, né? Um planejamento estratégico com a visão internacional, começa com a inteligência de mercado, depois a gente vai entender qual é o preço comercializado, né? E aí, Ana, se quiser me ajudar aqui, porque eu estou enrolando, porque eu já não entendo muito bem do serviço. Mas a Ana sabe direitinho, né? E pode me ajudar. Mas assim, ouvindo o Felipe, parece que vai levar um certo tempo para isso tudo acontecer. Não necessariamente. Não é uma coisa super demorada. Não, a partir do momento que a gente capta a demanda, a gente tem que entender em que momento que essa empresa está e para onde a gente vai caminhar com ela. Então, a gente faz essa conversa, faz esse diagnóstico e começa a partir para um plano de ação. Então, o plano de ação é um plano de negócio, é um levantamento de mercado, tributação, como é que vai funcionar toda essa parte legal de tributação. E ali a gente começa a inserir algumas consultorias especializadas para a empresa. Então, a gente não vai colocar ela num pacote com várias. Não. É algo específico para a empresa dela, para o momento que ela está vivendo e para onde a gente vai conduzir ela, para que caminho ela vai seguir. Certo. E ali a gente vai começar a entender o que fazer. Até é legal que, só fugindo um pouquinho até da pergunta, às vezes a empresa ela já está preparada, né, para a internacionalização e ela não sabe. Um segmento comum, confecção, facção. A BVTEX, o selo da BVTEX. Então, é um selo hoje que a gente faz para muitas empresas. Várias delas nem sabem por que estão fazendo. Fazem apenas porque é uma exigência de uma grande marca. Então, Renner, Hering, C&A, que são confecções tradicionais, né? Grandes redes que tem muitas facções que fazem aqui na região e exigem esse selo. A BVTEX, da Disney. Então, poxa, olha, eu estou dentro de um padrão. Eu estou dentro de um padrão internacional e ela não se enxerga como isso. É verdade, é verdade. E o mais engraçado é também pelo tamanho dela, né? A gente tem o Sebrae atendendo micro e pequenas empresas. Eu sou pequeno, então eu não posso, eu não devo, não é para mim. E a gente tem uma visão muito distante de internacionalizar a nossa empresa, porque a gente acha que só multinacionais, grandes empresas que têm faturamentos ali milionários. E não é por aí também, né? Isso é mito. Não é mais assim, né? A pandemia também deixou isso claro para a gente. A velocidade de mutação da micro e pequena é muito maior do que a média e grande. Quando a média e grande ela cria uma estratégia, cria um planejamento e coloca no mercado, se em algum momento esse percurso der errado, por mais que ela tenha recurso para fazer as mudanças, existe um nome por trás daquela empresa que às vezes você não pode ser tão veloz. Uma empresa de micro e pequeno porte, novamente vou usar o vestuário como exemplo, foi feita uma produção, X unidades de camisetas, com a etiqueta de uma grande marca. Pandemia veio, a grande marca simplesmente foi e tirou o pedido. Isso era um prejuízo. Fato, a pequena empresa ia ter um prejuízo. Numa conversa rápida, eu brinquei com o empresário e disse: por que você não bota a sua etiqueta, faz uma marca própria e bota isso no mercado? A estampa tem algum vínculo? Não, a estampa é meu. Isso aconteceu. E ele simplesmente tirou a etiqueta da grande, meteu a pequenininha e botou no mercado. Ele teve lucro? Não, mas ele diminuiu o prejuízo. E aí, só puxando aqui um parênteses em cima do que você falou da velocidade, principalmente, e aí eu vou trazer a história da inteligência de mercado, que eu acho muito bacana, isso também é um fato verídico. A gente tem uma empresa do setor de alimentos que nos procurou
E a frase era sempre assim: Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Lógico, principal consumidor, consumo é absurdo, é um mercado que às vezes é difícil de entrar, mas quando você entra você tem contratos de longo prazo, então ele é um mercado atrativo. Mas sempre dava na trave. E aí eu sentei com o empresário e falei: inteligência de mercado. Ele estava tentando essas certificações e não Ele conseguia. estava tentando entrar no mercado. Uhum. Antes de certificações, alimentos nos Estados Unidos hoje é FDA, né, que é o mais necessário. Já tinha feito, já tinha tirado, já estava tudo pronto, só que ele não tirava pedido. E aí, em algum momento, eu conversando, eu disse: cara, mas não pode ser verdade, assim, essa dificuldade toda. E assim, com bons relacionamentos, e não ia. Nós pegamos a NCM do produto dele, trouxemos isso para o Observatório de Negócios e fizemos um levantamento os últimos 10 anos principais consumidores. Lógico, os Estados Unidos estava nesse ranking. Mas nos últimos 3, 4 anos, os Estados Unidos tinha saído de primeiro e segundo lugar e tinha ido para quarto e quinto. E a Europa tinha entrado em primeiro. Sentei com o empresário e falei: tem uma informação aqui muito bacana, o que você acha? Não, mas é que os Estados Unidos é os Estados Unidos. Eu falo: pô, como é que eu vou convencer isso? Mas aí convencemos de que olhasse para o mercado europeu. Fizemos um outro estudo, uma outra consultoria do Sebrae, que era precificação em moeda estrangeira. Vamos fazer? Vamos. Eu achando que vinha o pedido: vamos fazer para euro, porque a Europa está lá. E ela: não, eu quero moeda estrangeira, dólar. Eu disse: tá bom, fiz os dois. E aí o resultado, ela estava 0,7 centavos de dólar mais barato do que o mercado praticava, e ela estava 1,12, 1,13 euros mais barata do que o mercado europeu praticava. Aí sentei e disse de novo: ó, dados, e aí? Então, Estados Unidos é maravilhoso. Eu falei: poxa, vamos lá, preto no branco. Mercado consumidor Europa. Você é 1,12 € mais competitivo no mercado europeu. Eu não preciso ficar falando para ti que os Estados Unidos está esquecido nesse momento. E não é porque os Estados Unidos não é interessante. É porque você tem uma margem, uma competitividade muito maior para a Europa. Isso levou, entre consultoria, NCM e precificação, a gente está falando aí de 25, 30 dias. Uhum. Em 15 dias depois desse entendimento, ela direcionou a equipe comercial dela para a Europa, e em 15 dias ela tirou o primeiro pedido e exportou para Dublin. Com uma facilidade assim, imensa. Ela dizia: mas como? Eu disse: poxa. Era você que estava travando todo o processo. E muitas vezes acontece isso, né, Felipe? É o próprio empresário. Vou vender picolé para esquimó, ele não vai querer. Agora, vende picolé... Vende em Porto Belo, né, exatamente. Prof? Ora, bola, até agora nesse frio vai vender, gente. Exatamente. Então, assim, por isso que eu digo, não é demorado. Uhum. Lógico, né? Não existe mágica e não existe nada da noite para o dia. Não vou escutar hoje aqui a nossa conversa e amanhã acordar: estou exportando, estou importando. Tem um processo, tem um entendimento. Sim. Mas é muito mais rápido do que a gente imagina. Só que tem que entender que, assim, existe investimento, né? Por parte do empresário. O Sebrae tem essa serventia. Todas essas consultorias têm investimento por parte do Sebrae. A gente apoia 50%, 60%, 70% dessas consultorias. Então, assim, isso já minimiza o investimento que o empresário tem que fazer. Esse aporte não é 100% do empresário. Isso é interessante você falar, né, Ana? Não, o Sebrae, ele tá aqui para apoiar, né? E diversas formas. Às vezes é estar ali do lado, instigando. Será que é para os Estados Unidos mesmo? Será que não é para a Europa? É esse papel de estar ali cutucando, instigando, buscando o pensamento crítico do empresário. Uhum. Tem uma frase que eu sempre costumo dizer: às vezes a gente é muito apaixonado pela ideia, né? O empresário é muito apaixonado pela ideia e gosta muito daquilo. E às vezes ele ama tanto aquilo que ele não consegue enxergar outras coisas, outras oportunidades ou o problema que está naquela ideia dele. E hoje, para o empresário, não é paixão que move apenas, é dinheiro no bolso, que é isso que a gente busca quando tem um negócio, né? Além de tudo, é dinheiro no bolso. E sim, o Sebrae, ele tem incentivos, né? A gente tem vários canais aí de apoio, onde a gente consegue subsidiar 50%, 60%, 70% do investimento, para dar um fôlego para ele conseguir esses 70%, 80% e investir em outra área.
Sim. do negócio dele. Uhum. Que até seria, né, prof, uma ideia da gente perguntar, né? Quais as áreas que vocês consideram importantes para hoje eu me colocar como internacional, já no mercado nacional, né? Para eu ter esse carimbo, assim, esse selo. O marketing, fundamentalmente, sim, né, Felipe? Nunca Sim. vai sair de moda, né? O marketing ele tem os dois lados. Você pode usar o marketing no sentido de posicionamento para realmente ter um reconhecimento internacional, mas também usar para divulgar as conquistas, né, internacionais. Por exemplo, setor cervejeiro, que é um setor que a gente apoia muito dentro do go-to-market, a cervejaria ganhar uma medalha internacional, ganhar uma medalha no Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau é super bacana. Né? Legal, é reconhecido, é um festival reconhecido internacionalmente. Mas você ganhar uma medalha fora do país, quantas cervejarias hoje em Santa Catarina têm medalhas internacionais? Inúmeras. As pessoas que forem pesquisar vão ficar surpresas com a quantidade. Quantas divulgam? Por que não botar no rótulo da tua cerveja que você é uma medalhista na Inglaterra, uma medalhista na Alemanha? Então, assim, o marketing não é só a história de posição, de divulgação. É mostrar também isso. Né? É mostrar que o meu produto está em terras internacionais, que o meu produto não está só no Brasil. E aí, novamente, eu bato na tecla, competitividade. Porque se você pegar duas cervejarias premiadas no Festival Brasileiro da Cerveja, elas estão competitivamente no mesmo nível. Se uma delas já tem uma medalha internacional, ela já sobe uma categoria de competitividade. Se ela tem duas, e assim vai. Só que você precisa divulgar, você precisa mostrar para o teu cliente aqui que você tem esse padrão. E ir quebrando com o passar do tempo a história do síndrome do vira-lata. Né? Poxa, por que eu vou lá e vou comprar uma cerveja internacional se essa aqui é medalhista Lógico. no mercado internacional? Significa que ela tem essa qualidade. E a estratégia de marketing para cada setor, para cada segmento é diferente. Como eu vou me posicionar? Né? De que maneira eu vou me posicionar no setor de alimentos numa gôndola, num mercado americano ou no mercado europeu? É completamente diferente. Né? Assim, você tem que pensar na exposição, você tem que pensar no nome. Tem um outro caso verídico, uma empresa que tentou entrar no mercado americano, numa região que o espanhol é muito bem falado, só que na hora que você olhava o produto, o nome daquele produto, se você fizesse a tradução, no Brasil a marca é X e lá ele foi com a marca X. Só que quando o consumidor passava na frente e olhava, ele dizia, poxa, eu não vou comprar isso nunca. Por conta da tradução. Porque em espanhol aquela palavra significa uma coisa chula. Então, como você compra aquele produto que significa um palavrão, vamos dizer, né, para também não entrar aqui no mérito da palavra. Isso tem a ver com marketing, né, de decidir qual é o nome da minha empresa. E assim, muitas empresas hoje no Brasil, isso eu tenho certeza, se tentarem entrar no mercado internacional, vão ter a barreira da marca. Por quê? Porque não se preocuparam com algo que é extremamente simples, básico, mas necessário. O registro da sua marca. Ah, também. Começar certo, né? Já pensar na marca, quando eu for internacionalizar a minha empresa, poxa, minha marca está preparada? É aquilo que tu falasse no começo, né? Lá em 2000, quando eu abri o meu CNPJ em 2013, se lá eu tivesse pensado para onde a minha empresa vai caminhar, se eu tivesse tido um suporte, uma visão mais ampla, não tivesse a síndrome, né? Com certeza, talvez eu já estaria mais preparada agora para dar um próximo passo. Não que isso inviabilize. Sim. Tem um caso de uma empresa grande, empresa de Santa Catarina, que tomou alguns cuidados de registro de marca, mas no Paraguai ela não se preocupou. Quando ele foi tentar entrar nesse mercado, ele bateu na trave. Poxa, que engraçado. E foi descobrir que tinha uma empresária que tinha registrado aquele nome igualzinho, sem nem ter olhado para a empresa dele. Este empresário, especificamente, ele fez do limão a limonada. Ele viu que ele não ia entrar no mercado sem o poder da marca, ele foi até a proprietária da marca e ofereceu uma parceria. Disse, ó, esse mercado quer consumir meu produto, você tem a minha marca.
Mas o produto é similar ou não? Ela nem tem o produto, ela registrou. Ah, ela só registrou. Ela simplesmente gostou, porque a empresa ela tem um significado, um nome, e aí ela disse, eu gostei, registrei, travou. E ele, quando foi entrar, não entrava, foi descobrir, não, a tua marca não entra porque já está registrada. A Amazon nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer pessoa que quiser vender na Amazon nos Estados Unidos, a primeira pergunta que ela faz é, sua marca está registrada? Por quê? Ela não quer colocar um produto para ser comercializado que alguém vai dizer, você está vendendo o meu produto, ou a minha marca. Então, o empresário micro, pequeno, médio, grande, para botar o produto dele dentro da plataforma Amazon, precisa mostrar que ele tem um registro da marca dele. Legal, a gente já falou de marketplace aqui, né, prof? Isso é bem interessante do pessoal saber, né? Sim, por isso que eu imagino agora, né, ouvindo aqui, é que vem tanta coisa na cabeça aí que a gente lembra de alguns clientes também, mas, por exemplo, hoje quem vai começar com isso vai procurar, depois até a Ana pode auxiliar também aí, né? Porque isso tudo é um programa do Go-to-Market, né? Então, Isso... assim, se tiver alguém assistindo aí e tal, depois vai querer, vai buscar o Sebrae, vai buscar a Ana, o pessoal aí, para auxiliar a entrar nisso aí, nesse programa e também fazer acontecer. É isso, Ana? O Go-to-Market, né? A gente está com as inscrições agora para 2023 já aberta. Até uma informação que a gente não divulgou, o Roadshow que o Galotti está fazendo aí a nível de estado, dia 10 de novembro é em Rio do Sul. Então, dia 10 de novembro, dentro da FERSUL 2022, tem uma rodada, então, poxa, né, tô querendo me programar para participar, tá meio longe ainda, né, mas já deixem aí na agenda. A gente estamos fazendo alguns bate-papos agora também para tirar dúvidas. Hoje, né, o que a gente está fazendo aqui no Sebrae também é já um primeiro passo para a gente começar a instigar ainda mais as empresas aqui do Alto Vale. Primeiro passo, tem um interesse? Nos procure. Nos procure que a gente vai fazer uma conversa, identificar qual que é o momento que a empresa está e daí dar os próximos passos. Se é uma conversa com o Felipe, com a equipe dele, se é direto com o consultor, se é um autodiagnóstico, enfim, a gente vai entender em que momento que a empresa está e daí a gente vai começar a trabalhar. Eu tenho uma pergunta para a gente, trazer, né, puxar a brasa para nossa sardinha aqui sobre o digital, porque, lógico, a gente sempre fala isso e hoje a gente está fugindo um pouco desse papo, mas, lógico, para agregar, né, gente, para somar e também junto com o nosso parceiro Sebrae aqui do programa, qual a gente tem bastante orgulho de ter. Então, assim, eu queria saber, Felipe, se a gente consegue, ou se a gente precisa no nosso dia a dia, como você comentou ali das marcas e dos registros, né? Se atentar a detalhes. Eu acredito que sim, inclusive no digital. Por exemplo, começo a trabalhar uma internacionalização da minha marca, é interessante eu começar a pensar em umas copies assim, que tenham a tradução no inglês também, pensar num vídeo que tenha uma legenda. Como é que eu converso com esse público? Porque eu vou ter que, né, dentro do meu @, dentro da minha marca, trabalhar um marketing, trabalhar um digital que seja internacional. Porque a pessoa lá de Dublin vai me procurar no Instagram, vai me procurar no Facebook. Eu não vou criar um Instagram só para a Irlanda e um só para o Brasil. É uma coisa só. Só que eu tenho que conversar com vários públicos diferentes. Como é que quais seriam as tuas tacadas, assim, as tuas dicas para o pessoal? Tem um serviço do Sebrae que é extremamente reconhecido e os empresários gostam muito, que é o Sebrae Tech. Dentro de uma das fichas técnicas do Sebrae Tech, que é um serviço que a gente subsidia 70%, tem construção de website. Foi um dos produtos que eu mais vendi no ano passado, só que website trilingue, português, inglês e espanhol. Certo. Que é fácil, né? Estou sempre fazendo o meu jabá, né? A gente é Sebrae, a gente tem que vender o Sebrae. Mas eu trago isso porque, assim, é extremamente importante você se comunicar, né? É o seu cartão de visita. Então, como que o empresário ou o teu possível cliente vai chegar em você se a sua mídia social não está adequada? Se o teu site não está adequado? Poxa, eu vou entrar num site de alimentos, vai ter um monte de produtos, mas eu falo inglês, não sei o que está dizendo ali. Eu posso hoje usar a tradução do Google, né, o automático? Não é a mesma coisa. Dá muito trabalho, né? Não é. E assim, o comprador não quer ter trabalho. Ele quer literalmente olhar e dizer, gostei, quero comprar agora e vai. Então,
Você se posicionar é importante. E trazendo para a tecnologia, startups, se não for para se posicionar para ganhar novos clientes, que seja para se posicionar para você talvez ser encontrado por um possível comprador. Comprador, que daí eu falo, trazendo dentro da linha das startups, um investidor. Né? Tem uma empresa, essa eu posso falar o nome, porque ele foi nosso palestrante, ele falou isso publicamente, que é a Agnes, né, que é do Everton Gruber, que ele foi adquirido pela Cargill em um momento da vida dele. Não é qualquer empresa, não é qualquer aquisição. Quando ele palestrou para a gente, ele falou até que hoje a cada 10 linguicinhas consumidas no mundo, 9 passam pelo sistema dele. Ele, na fala dele, isso está no YouTube do Sebrae, quem quiser assistir pode olhar lá, ele disse, poxa, se na minha época, que a Cargill veio comprar a minha empresa, eu tivesse algo como o Sebrae hoje oferece, eu acho que a minha empresa teria valido alguns milhões a mais. Por quê? Por ele estar preparado. Depois que ele fez essa fusão, hoje todos os funcionários da empresa fazem inglês, português e espanhol, e tem alguns casos que pode escolher uma quarta língua. Exigências que a Cargill trouxe. Né? Então, assim, chega num determinado momento que você fazer um post, né, e ter lá o português e o inglês, não é à toa. Né? Tem gente que olha e diz, pô, cara metido. Vaidade, né? Metido, né? botou inglês e português, só para dizer que fala, não sei o quê. É isso. Na verdade, você tem que entender o que é. Eu morei nos Estados Unidos por um tempo, meu filho é cidadão americano, nasceu lá. Eu tenho algumas coisas do meu uso, né, do meu dia a dia, que eu posto e eu faço inglês e português, porque eu tenho hoje na minha rede de relacionamento, bom, eu tenho um sócio americano, então, né, ele acompanha as minhas coisas. Quando eu falo alguma coisa de Sebrae, não sei o quê, meu público está aqui. Mas se é uma postagem, alguma outra coisa que eu queira que outras pessoas entendam, eu sou obrigado a respeitar a língua de quem me segue, das pessoas que me acompanham. Então é muito importante você fazer um post do seu produto e talvez colocar português, inglês e espanhol. Por que não? Ainda mais se é um perfil comercial, onde a pessoa vai postar e depois ainda vai impulsionar. Poxa, você vai impulsionar um negócio, daqui a pouco tá lá alguém no feed olhando, o cara é da Argentina e não entendeu o que você falou, não entendeu o que você escreveu. E se ele entende e pode vir a ser um consumidor, ou um representante, ou um parceiro estratégico de negócio, por isso que eu falo, a gente tem que parar de ser comprado, nós temos que nos vender. E se vender é entregar para o mercado dizendo, esse é o meu produto, that's my product, esse é meu produto, tá aqui. Poxa, eu gostei, li, entendi, eu vou fazer contato com esse cara. Quem sabe uma simples tradução de uma postagem, quantos novos negócios pode trazer para você? Com certeza. E esse posicionamento tem que ter, um site trilingue, o cara clicar em espanhol, inglês, poxa, tô aqui, tô vendo o que é o produto. Né? Então, acho que é bem válido isso. Muito bom. Prof, alguma pergunta ali? Não, só complementar, aqui deu um tilt aqui na minha visualização, vê se tu tens aí um comentário que eu acho que é Natália o nome. Natália, vamos ver aqui. Deve ser a Nath. Se for, tem que dar parabéns que ela está de aniversário. Natália... É ela mesmo, parabéns, Nath. Ai, sério, não aparece o comentário dela. Só aparece que ela entrou para mim. Aqui, não aparece, daí não. Voltou, eu não que pena. Você tem ali, comentário. Tobias? O último comentário não tá aparecendo para mim. Você tem qual que é? Daí você faz ali, você abre ali o teu microfone e faz. O Gabriel tá dizendo lá que... Tem o meu. O Gabriel zoou com a tua cara, né, Juarez? Perguntou onde é que compra... Volta, né? Onde é que compra esse suéter maravilhoso, porque tá tipo padrão internacional, entendeu? É um outlet, não, né? Eu respondi, para quem não acompanhou, eu respondi. Ele pode comprar no outlet lá, que tem aquela estátua da Santa. Sim, a estátua da Santa. Isso é Ituporanga? Muito bom. O Sidão tá comentando que tá elegante. Muita experiência, Galote, tá mandando saudações aqui. Sidão, o Márcio Honório. O Sidão, ele se não escreveu, daqui a pouco ele escreve. Ele vai mandar um abraço, pai.
Pai, não, ele chama de Ah, pai. Ele então- chama de pai. Então tá tudo certo. Como tá elegante esse meu pai. Muita Aí, ó. experiência. É tipo padrinho, assim. Muito bom. O Sidão é um cara que trabalha com mídia social e eu, antes de estar no Sebrae, antes dessa área internacional, eu fui durante 6 anos diretor executivo do Grupo Novo Brasil, que é o maior grupo de entretenimento de Florianópolis e do estado de Santa Catarina. E ele foi trabalhar para mim, cuidava das nossas mídias sociais. Massa. E aí tem um carinho, porque ele estava vindo daqui, indo para Floripa, eu dei todo o apoio. E aí virou um grande amigo aí de longa Que data. legal. Ele é muito talentoso. Já fiz foto com o Sidão. Ele arrasa aqui na nossa região. Quem não conhece, acompanha ali. Fazer um jabá de Sidão oficial, né, Olha. Sidão? Pronto. Sim. Na base de amizade, né? Que tinha plugin e tudo mais. Muito massa. Não aí. sabia dessa história ali. Você tem um comentário já, Tobias? Tá no meu WhatsApp? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. No meu WhatsApp, Tobias, vamos lá. Desenvolvimento de mídias digitais também pode auxiliar nessa construção, considerando a diversidade de pessoas que podem ser atingidas a partir de um planejamento estratégico, mercados definidos? Perfeita pergunta. Bem Na verdade, eu acho que bem ela pautada. quis afirmar. Eu acho que ela não pergunta complementou, na hora, viu? né? acho que Não foi nenhuma que- pergunta, foi um comentário que mesmo, a né? Natália trabalha na minha gerência. Se ela me faz uma pergunta dessa aqui, ela tá querendo me sacanear ao vivo. Então, assim, ela não fez uma pergunta, ela afirmou. Ela afirmou, exatamente. Até para poder mostrar que ela tem know-how, né, Natália? Muito bem, obrigada pela. Ganhou um pontinho, Além do parabéns, ganhou um pontinho. Ganhou um pontinho, que bacana. Quando o Felipe comentava sobre o website, nós fizemos muito website aqui na região, pelo Sebrae Tech, investindo 70%. E a gente sempre complementa, além dessa indicação de botar mais uma língua no site, a deixar preparado com essa funcionalidade, a gente já complementa links patrocinados, como trabalhar os links patrocinados. Poxa, vou às vezes divulgar, né? E não tem para onde vai, ou analisar. Como que eu vou analisar esses meus links, de que forma fazer, para ter o melhor ranqueamento na hora da busca. Então, tudo isso a gente consegue também apoiar e acompanhar. Ótimo. Criação da persona, brand. Poxa, qual que é o nome da minha marca que eu vou me comunicar? Estou investindo num produto novo, um segmento diferente também. Como fazer isso? Dá para a gente aplicar aí pelo programa Sebrae Tech. Pode entrar em contato com o Sebrae aqui no Sinf, né? Fale, prof. Não, eu ia complementar isso aí, mas só para reforçar também, dentro do trabalho, como, enfim, né, nas assessorias que eu faço também, o pessoal vem muito justamente com essa dificuldade, gente, que por mais, eu assim, pra gente que tá sempre falando disso, né, é enjoativo, assim, de certa forma, né, não pelo tom da palavra assim, mas, cara, as pessoas têm dificuldade em saber com quem elas estão conversando, elas não sabem, por mais que a gente bata, martele e fale sobre a persona, sobre o teu público ideal, as pessoas têm uma dificuldade tremenda em não saber o que postar, porque não sabe para quem está postando. Quer postar para Isso é todo uma coisa que mundo? a gente bate, né? Não conhece a pessoa. Juarez, mas eu vendo para todo mundo. Ah, lá para os Estados Unidos também eu vou vender para todo mundo lá. Não, cara, tu não vende para todo mundo. Existem dentro, no mínimo, 3 principais personas, 3 principais, digamos, clientes ideais, que são aqueles que fazem o teu negócio acontecer. O resto pode se transformar com o tempo, sim. Só que as pessoas estão se preocupando em atingir todo mundo, e aí o Gabriel já falou uma vez, e por isso que eu digo que é martelado aqui, né? Ele já falou que é clichê, mas quando você fala para todo mundo, acaba não falando para ninguém. Então isso aqui também é importante em todos os momentos, né? É o tiro disso. de canhão e o tiro de sniper, né, Juarez? Você pode dar o tiro de canhão, vai acertar um dos avisados. Agora, o sniper, você acerta o seu cliente, o seu alvo, e é a melhor estratégia. Até porque nem tudo agrada a todo mundo. Você tem que agradar o seu público, o seu perfil. É direcionar. E poucas pessoas tiram tempo, empresas que eu digo, né? A gente aí, tiram tempo para justamente analisar melhor a persona. Ah, eu sempre fiz assim e vou continuar assim. Lavamos as mãos aqui também. E você também, né? Tudo bem. Mas o que a gente sabe é que essa dica principal, assim, para fechar o conteúdo de hoje, ela é a dica para qualquer segmento, qualquer nicho de mercado. O que você faz? Não importa se é serviço, se é produto, se é as duas coisas, se você está internacional ou não está. É importante você conhecer o seu público, sim, para você não ficar fazendo blá, blá, blá para ninguém, no fim das contas, você só fica no papagaio ali.
e acaba não tendo resultado, né? Que muitas vezes é aquela pergunta, mas por que eu não estou tendo resultado? Por que eu estou patinando e não saindo do lugar? Muitas vezes é por conta disso. O Enéas está comentando também, dando o agradecimento público aqui dele, que o Sebrae foi o pontapé, que ajudou muito ele. Então, uma maneira de agradecer também, né, Enéas? E a gente queria agradecer, né, Juarez, os nossos grandes parceiros aqui. A gente falou muito de web, de estar com o site, enfim, de você ter um perfil, né, a sua marca no digital. Área Local, nosso parceiríssimo aqui, para você que precisa fazer um website, você que precisa dar uma olhada no seu domínio, e-mail marketing, enfim. Toda essa assessoria você pode contar com a Área Local, com o Sandro e com a sua equipe. Entre em contato através do Área Local, @arealocal ou arealocal.com.br. O site deles é um super portfólio. Muitas marcas, galera aqui do Alto Vale, Rio do Sul, que já né, tramita, já frequenta aqui, já consome essas marcas, vai saber através do site da Área Local os sites que eles fizeram, que eles confeccionaram. Então fica até de dica para você como curiosidade, para você saber, esse site eu navego de vez em quando, eu acesso, foi a Área Local que desenvolveu. Então acessa ali, arealocal.com.br, mandar um abraço para o pessoal da Emporium Smart Loja, pessoal de Ituporanga, a gente falou da Santa, pois então, galera de Ituporanga está sendo muito bem agraciada, muito bem atendida, né, pela demanda que tem lá, com a Emporium, que é uma loja que eles inauguraram não tem 2 meses, lindíssima, super instagramável para você conhecer no centro, e também aqui em Rio do Sul, em frente ao terminal urbano, a Emporium Smart Loja, que no Insta tá assim, Emporium Smart Loja. Todo dia tem story, todo dia tem postagem com novidades, promoções. Acessa lá, faça sua reserva por DM, que você com certeza vai ser muito bem atendido. Agradecer também o Dr. Maércio Tomil, que está conosco, e a gente convida você a conhecer o Instagram dele, @dr.maérciotomil, esse figura ali simpático e querido. E também o pessoal da Mai, né? Mai Mimos, com a nossa super caneca. Aliás, Galote, esta é sua. Essa vai interestadual, essa vai para Floripa. É igual, tá? É igual. Muito obrigado. Só que não tá suja, no caso. Essa Eu já ia pedir para levar essa aqui suja. Não, então. a Ana já ganhou, né, Aninha? Já ganhei. Então tá bom. Essa dali volta pra nossa Copa lá da Doce Amargo. Eu acho que eu não tô esquecendo ninguém, ô Juarez. Você me ajuda ali, né, cara? Peraí, desculpa, vazou o áudio aqui. Pelo amor de Deus, eu não tô esquecendo ninguém, que semana passada foi aquela coisa, meu Deus, a gente não falou de fulano. Aí, não pode acontecer isso, né? Falamos de todos. Falamos de Mai. Deixa eu passar ali pro pessoal, Mai personalizados, tá, gente? Enfim, qualquer navegador que você tenha ali no seu computador, o seu celular. Oi, Liminha, tudo bem? Gabriel, gente. Que passa esse estúdio, tira pó, trouxe os Nescaus aqui pra gente. Mai personalizados para dar presente personalizado, feito a nossa caneca, feito a nossa plaquinha. Galera que tá no YouTube, toda terça a gente tem live através do @Talk Distrito Digital. Saúde, prof! Vida longa aí, viu? Cuida dessa garganta maravilhosa, essa voz, esse timbre. Saudinha, Ana? Saúde. Saúde, Galote, saúde. Saúde, Tobias, que já tomou tudo na caneca dele. Olha ali, ó. Pessoa chique tem outra caneca, né? E agradecer a vinda da Ana, que tirou esse tempo precioso, que eu sei que a agenda é muito corrida aqui em Rio do Sul. E principalmente do Felipe, que esteve aqui conosco, que está aqui conosco hoje. E volte sempre, viu, Felipe? É uma grande honra. Agradeço imensamente o espaço, muito bacana participar. Eu queria, se você me permitir, fazer um comentário sobre o que você falou de posicionamento, que o Juarez falou também, de saber quem é o seu cliente. Tem uma grande empresa de nível internacional que tentou entrar no Japão, na parte de móveis, esses móveis prontos. E depois de muito ter investido, ela tirou o time de campo. Por um simples fato, ela tem o modelo de negócio do it yourself. Compra, chega em casa e monta. Depois de muito investir, ela foi entender, o japonês não quer montar nada em casa, ele quer receber pronto. Então, o que o Juarez falou, que você falou, tem todo sentido, e eu acho que isso é a mensagem que eu queria deixar no final, assim, conhecer o seu mercado, conhecer o seu cliente, principalmente, e entender que ele pode estar em Rio do Sul, ele pode estar no estado de Santa Catarina, ele pode estar nos nossos estados vizinhos, mas ele pode estar fora do nosso país. As barreiras totalmente foram quebradas, elas foram disseminadas com a pandemia, a gente entendeu e aprendeu
que está tudo muito fácil de acesso, só que você tem que estar preparado para cada mercado que você vai alcançar. Então, mais uma vez eu agradeço, foi muito bacana o papo. Para quem precisar de alguma outra informação, pode procurar pela Ana aqui, aí deixa todo esse trabalho com ela. Mas, Hoje eu vim com especialista, eu fico só aqui de... Mas só de brincadeira. Cicerone, né? Só de- Cicerone, anfitriã, Chutando e lógico. chutando, né? Brincadeiras à parte, a Ana bem falou, a gente encerrou a inscrição para o 2022, estamos com as inscrições do 2023 aberto, sebrae.sc/gtm23. Acessou, faz a pré-inscrição e a gente está com a primeira novidade do ano que vem. Em março do ano que vem acontece a Feira Internacional de Negócios, que aconteceu esse ano, e nós fechamos uma parceria com esse evento. Todas as empresas que se inscreverem no ciclo de 2023 já vão contemplar um stand dentro desse evento, que é uma feira onde tem inúmeras câmaras de comércio, embaixadas, que acontece em Florianópolis, e aí a gente está, como Sebrae, subsidiando o acesso ao mercado, literalmente aproximando. Esse ano nós colocamos 10 empresas expondo, todas fecharam negócios, todas efetivaram negócios, em 2, 3 dias literalmente é uma feira de negócios, né, com o olhar internacional. Então já é a primeira novidade que o programa traz para o ano que vem. Quem se inscrever já tem esse stand garantido em Florianópolis, na FIM, que é o nome da feira. Obrigado, estou à disposição sempre. Obrigada a você. Bom retorno, hein? Bom trabalho ali, parabéns pelo projeto, pela cadeira, enfim, por tudo, tá bom? Obrigado. Prof, beijo, Obrigadão, hein? Ana, obrigadão também, Felipe. Não, show, tá redondo. Cuide da nossa sede. Eu vou aproveitar só lembrar aí, para quem perdeu aí também depois, né? Isso, nós teremos por favor. aí, saindo até quinta-feira aí, né? Normalmente sai às quintas, né? O programa gravado, que fica lá no YouTube. Só pesquisar lá Talk Digital ou ir no nosso menuzinho aí também da bio, né? E também vai ter no Spotify, de repente tá lá no carro, quer estar ouvindo, tá correndo, fazendo uma maratoninha aí também, né? Curtir um pouco de conteúdo. A gente tem nas duas plataformas aí para você tá pegando as reprises aí e vendo todos também os outros episódios que a gente já deixou lá para você também. Ajuda nós, amigo. Né? Deixa seu like, né? Se inscreve no canal. Não custa nada, né, Juarez? Isso, Custa nada. Pulinho, dá 3 pulinhos. Se for dar dislike, dá em outro vídeo. Não dá no nosso, né? Beijo, gente. Show. Tchau. Beijo, beijo.